Comece, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé para a gente começar o nosso culto, para a gente começar mais uma vez louvando e agradecendo ao nosso Deus, amém? Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Nós queremos, ó Pai, te louvar. Nós queremos, ó Pai, te agradecer, glorificar e bendizer o teu santo e maravilhoso nome, Pai. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de fazer conforme a tua vontade, Pai. Que nós venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer. Que o Senhor venha fazer aquilo que somente, que é a tua obra, que é a tua vontade, ó Pai. Senhor, enche esse lugar com teu poder, Pai. Enche esse lugar, Deus, com a tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Transborda esse lugar, Senhor, com a tua presença em nós, Pai. Que nós venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer. Que o teu Espírito Santo venha se manifestar de forma sobrenatural nesse lugar. Papai querido, toma nossas vidas nas suas mãos, ó Deus. Tenha liberdade nessa hora, Senhor. Faça conforme te apraz, ó Deus. Nós queremos sair daqui experimentando grandes coisas. Nós queremos sair daqui vivendo as maravilhas que vêm do alto, Senhor. Nós queremos sair daqui, Senhor, experimentando aquilo que vem do alto, Pai. Obrigado, Jesus, pelo privilégio e por esse momento, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui. E aquelas vidas que também, papai querido, não vão poder estar aqui, mas estarão nos acompanhando pelas redes sociais, ó Deus, que o Senhor continua cuidando, abençoando e livrando de todo o mal, ó Pai. Faça, Senhor Deus, o teu querer nesse lugar, porque o Senhor é santo, o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de fazer conforme a tua vontade nesse lugar. Que nós venhamos diminuir, que o Senhor cresça e que o Senhor possa falar através das nossas vidas, ó Pai. É isso que te pedimos, ó Deus, desde agora e para todo sempre. Amém? Isaías capítulo 9. Cadê a Angélica? Isaías capítulo 9. Versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Que nessa noite você possa refletir cada vez mais sobre esse texto. Ao longo do culto, no estudo, nós iremos refletir, mergulhar um pouco sobre esse nome que é sobre todo nome. Esse nome que está acima de todos os nomes. Esse nome que excede todo entendimento. Esse nome que está além da compreensão humana. Esse nome que se revelou, esse nome que se manifestou, esse nome que se fez carne, esse nome que agora é carne, esse nome que cobriu a carne, esse nome que agora ele cobre a carne lhe cobriu, e esse nome se faz presente nesse lugar. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos louvar e adorar esse Deus, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso e Ele é maravilhoso, para que nós possamos viver o melhor de Deus. Amém?
que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, diga isso, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus,
Pode sentar em nome de Jesus. Você que trouxe o dízimo e sua oferta, vamos estar orando, vamos estar agradecendo ao nosso Deus por mais esse dia, por mais esse momento, por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Se conseguimos chegar até hoje, dia 25, louvado seja Deus, amém? Então você que trouxe o dízimo e sua oferta, pega aí, vamos estar orando e agradecendo ao nosso Deus. A Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria, amém? Maravilhoso Deus, obrigado Pai, por mais esse momento, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, por todos, papai querido, que vão dizimar e ofertar na tua casa, Senhor. Faça, papai querido, aquilo que somente que é a tua obra, que é a tua vontade, ó Pai. Deus, abra portas para os teus filhos que precisam, Senhor. Vai preparando mesmo, Senhor Deus, uma porta abençoada e maravilhosa para aquele que precisa, Deus. E aquele que tem, Senhor, que o Senhor continue abençoando, multiplicando, dando, Senhor, cada vez mais e mais, Pai. Eu te peço e te agradeço, Deus, por esta noite. Desde agora, Espírito Santo, e para todo sempre. Amém. Três se formam
Amém? Vou chamar as crianças, vamos estar orando para as crianças. Olha a criançada. Hoje as crianças, eu falei com a Ingrid, para ficarem aqui junto com a gente aqui na sala. Senão eles vão ter ciúme, vocês estão fazendo separação dia do Natal, mandar eles para outro lugar. Vamos fechar o olhinho, vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite, Senhor, obrigado, Senhor, por essas vidas. Espírito Santo de Deus, continua cuidando, abençoando e livrando de todo o mal, ó Pai. Senhor, eu te peço, Papai querido, que o Senhor continue cuidando dos pais, continua mesmo, Deus, dando força para que eles possam continuar trazendo, Senhor. Continua mesmo, Deus, dando força e sabedoria a eles, para que eles possam continuar instruindo essas crianças, assim como os professores da salinha, Papai querido. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, amém? Glórias a Deus. Cadê as crianças? Pai, eu tenho que ficar com as crianças. Deixa as crianças aqui hoje com a gente. Vamos viajar juntos na palavra de Deus com as crianças. Amém? Irmãos, antes de eu começar a ler o texto que eu quero ler para o nosso estudo, eu queria voltar um pouquinho sobre João 3,16. Amém? Vamos colocar de pé para a gente orar. Vou apenas fazer uma oração, depois eu vou projetar o texto exatamente do estudo de hoje. Mas antes eu gostaria de fazer uma introdução sobre João 3, capítulo 16. Nada mais do que a gente já viu, queria começar naquilo que a gente já viu, para depois eu entrar no texto que eu quero exatamente ministrar nessa noite, e depois, no final, eu trazer o texto que eu quero compartilhar também com você. Amém? Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Senhor, te louvo e te agradeço, Papai querido, pelo cuidado, pelo livramento, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, ó Pai. Senhor, abençoa-nos, ó Pai, e livra-nos de todo o mal, Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma quarta-feira, Senhor. Por essa quarta-feira, Deus, estarmos aqui na Tua casa, Papai querido. O privilégio de podermos contemplar grandes coisas que vêm de Ti. É isso que eu te peço e te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Antes de eu ler o texto que eu quero ler, conforme eu disse, eu quero trazer uma reflexão sobre João 3,16. Na verdade, eu quero relembrar o que nós vimos aqui, porque o que eu vou ministrar aqui, o que nós vamos aprender ou refletir juntos aqui, está relacionado sobre a pessoa de Jesus. E nada melhor do que entendermos a expressão do amor. Por que Jesus precisou morrer? E como foi essa morte, nós já sabemos. João 3,16, a palavra de Deus diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero recapitular com os irmãos quando nós estudamos sobre esse texto. Nós então abrimos ele e entendemos cada palavra desse versículo, o que significa. Nós vimos o porquê representa a maior explicação, Deus representa o maior ser, amor representa o maior sentimento, o mundo representa a maior totalidade, ou a maior entidade, de tal maneira representa a maior intensidade, que nós vimos que a maior consequência vimos que a maior ação, a maior entrega,
Filho, a maior dádiva, unigênito, maior e melhor procedência de Deus, para que a maior finalidade, todo a maior totalidade, aquele a maior individualidade, que nele crê a maior simplicidade, não pereça a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior posse, a vida, o maior dom, eterna, a maior duração. Então nós vimos isso. E na penúltima quarta-feira que falamos sobre a expressão desse amor, eu trouxe para vocês o que eu entendo sobre o amor. Nós falamos um pouquinho sobre o que é o amor, como é que nós expressamos esse amor. E eu trouxe nessa quarta-feira sobre o que eu entendo sobre o amor. E eu comecei a dizer o seguinte: me disseram que o amor é um aperto no coração, que o amor é uma escolha e uma decisão, é um cuidado e proteção, não é a fala, mas é um ato, é a base da verdade, é um sentimento que não se confunde, ou seja, não é confuso, mas ele é abstrato, é ligar para pessoas e chamar elas para sair, são as maiores entregas, ou seja, e também são as mãos entrelaçadas de pessoas andando junto. É dois olhares apaixonados. É como colocar um filho no mundo, quando um olhar fala mais que as palavras. Então nós vimos aí, isso foi que um dia alguém me disse que era o amor. Depois que eu li isso, eu continuei. Me desculpa te decepcionar, mas o amor não é algo, o amor é alguém. Eu descobri que o amor me ama também. Para ajudar aí as nossas criancinhas. Então, tudo isso que eu li no começo, um dia me ensinaram que o amor é assim, mas eu descobri que o amor não é tudo isso que eu falei. Então, desculpa se eu te decepcionei, mas eu vou te decepcionar. Porque para mim o amor não é algo, e sim alguém. Eu descobri que o amor me ama também. O amor andou entre nós e o mundo não reconheceu. Quem não conhece a Deus não sabe o que é amar. Porque um dia, o próprio amor, por amor, morreu por nós. O amor não tem regra, nem medida, mas o amor tem um plano, a salvação. O amor não tem forma, mas ele não tem formação, mas tem uma forma, se fez semelhante a nós. O amor não é um documento de identidade, mas ele tem um nome que é sobre todo nome, que diz que não há condenação para aqueles que crêem nele. O amor se chama Jesus Cristo. O amor que mais amou o mundo não precisou dizer simplesmente eu te amo, mas ele se entregou a si mesmo por você e por mim. E esse amor é o amor descrito em João 3,16. Então isso aqui foi exatamente o que nós vimos. Fiz questão de ler esse texto para que vocês caminhem comigo aonde é que eu quero começar hoje. Porque eu vou terminar com um outro texto, mas eu queria começar para a gente entender a essência do amor. Quem é esse amor? O que esse amor representa? O que esse amor significa? O texto que eu quero meditar hoje representa essa beleza que está aqui. Essa decoração linda que está aqui nos remete exatamente ao dia de hoje, sobre o Natal. O que é o Natal? Já alguém respondeu aí. E aí, como se diz, vocês concordam ou discordam? Concordam ou discordam? Simonal, só aumenta um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho.
concordam ou discordam? Estão na dúvida? Estão na igreja? Estão na dúvida que dia é hoje? A Elisa falou, a minha pergunta é: vocês concordam ou discordam? A Ingrid falou amém, eu concordo, a irmã Silva discorda. Angélica, coloca para a gente Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, que será o que a gente vai meditar hoje. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, então só dá um pouco de retorno para mim. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Eu quero ler esse texto, gostaria que você me acompanhasse, nós já oramos, gostaria que você refletisse junto comigo. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, não Belém do Pará, tem gente que acha que no Belém do Pará, não, Belém da Judeia. No tempo do rei Herodes, eis que um dos magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram onde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes parecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-me, ou seja, avisam-me, me avisem, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Presta atenção no versículo 11. Versículo 11 e 12. Penúltimos e o último. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abriram os seus tesouros, lhe ofereceram dádiva, ou seja, deram ofertas. Grave isso, deram o quê? Quais são? Ouro e mirra. Grave essas três dádivas. E sendo por divina revelação, presta no versículo 12, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes. Lembra o que Herodes falou? Vão procurar um menino, quando vocês o encontrarem, vocês voltam e me avisem, que eu também vou adorá-los. O versículo 12 está a dizer que quando eles decidiram voltar, não avisaram quem? Receberam essa visão em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes. Partiram para a sua terra por outro caminho. Irmãos, hoje eu quero
quero ser bem didático no começo, e depois eu vou trazer a aplicação desses textos. Hoje é um dia muito especial, sim ou não? Também é um dia de muitas discussões. Teologicamente, o dia 25, ele é um dia muito especial e também é um dia que levanta muitas controvérsias. Porque tem um grupo que apoiam a comemoração do Natal e tem um grupo que condena a comemoração do Natal. Eu já, quando era mais novo, claro que ainda sou novo, mas eu me colocava em várias discussões sobre isso. É claro que hoje eu não me coloco porque a gente ganha maturidade e a gente entende. Pastor, o que você está querendo dizer? Vocês vão se deparar com muitas discussões. Ô Ingrid, pede para as crianças sentar, fazendo favor. Vocês vão se deparar com muitas discussões sobre o Natal. Como assim, pastor? Como é que a gente vai se deparar com muita discussão sobre o Natal? Vocês vão se deparar com crentes, não vou dizer que não é crente. Vocês vão se deparar com crentes que comemoram e acreditam no Natal. E vão se deparar com crentes que condenam o Natal. E aí fala, pastor, e aí então, o que nós faz? Porque uns consideram o Natal como um ato pagão e uns consideram o Natal como um ato simbólico. E a pergunta é, o que nós vamos fazer? Pergunta é, onde você está? De qual lado? De qual? Dos que condenam ou dos que são a favor? Então eu quero começar aqui essa introdução, que fique bem claro, Jesus não nasceu no dia 25. Até aqui está claro? Porque eu vou começar a trazer essa introdução para que fique bem claro. Então eu quero deixar essa frase. Jesus não nasceu no dia 25. No caso, 25 de dezembro. Por quê? Por que ele não poderia nascer no dia 25, pastor? Porque a Bíblia fala que o nascimento de Jesus foi quando os pastores estavam apacentando as ovelhas. E as ovelhas não eram apacentadas no verão. Então, na época do inverno, então isso começa a nos trazer o entendimento que Jesus não nasceu no dia 25 de... Até aqui tá bom? Então, a cristandade não é feita sobre festividade. Ou seja, a nossa fé não está construída nas festas, e sim na pessoa de Jesus. Por isso que eu já grifei essa frase, que fique bem claro que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Porque quando a Bíblia fala do momento do nascimento de Jesus, que eu comentei aqui, a Bíblia fala que ele nasceu numa época em que os pastores estavam cuidando de suas ovelhas, e isso então nos deixa bem claro, e nos mostra claramente que ele não poderia ter nascido em dezembro, por conta do inverno, devido ao cuidado das ovelhas, como é que as ovelhas eram cuidadas. Então, dia 25 de dezembro, se tornou uma data convencional. E como é que foi feita essa convenção? Olha só que interessante. Nós temos várias datas convencionais. 8 de março, é dia de quê? Dia da mulher. O que mais? Temos dia do trabalhador, dia do que? Do professor, o que mais? Dia dos namorados, que é dia de São Valentim, dia das crianças. Então, o dia 25, assim como essas outras datas, são datas convencionais. Mas eu quero trazer aqui o contexto para que você entenda. Por que então que acabou ficando o dia 25? O dia 25 de dezembro era uma data que o imperador Constantino, ele celebrava as festas. Então, quando
Quando ele se converte, ele então faz um decreto. Quando ele se converte, ele diz: a partir de hoje, o dia 25, todos os povos e nações irão celebrar o nascimento do Filho de Deus. Então, a partir dali, passamos a comemorar o dia 25 como a data de nascimento de Jesus. Então, foi convencionado, simbolicamente ficou convencionado universalmente, como dia 25, o dia de nascimento de Cristo. Por isso é que o Natal foi convencionado como o dia da celebração do nascimento de Jesus Cristo. Mas Jesus não nasceu no dia 25 de... Irmão, até aqui está claro? Quando nós olhamos no judaísmo, existiam várias festas que eram comemoradas. Porque no judaísmo as festas, elas são muito importantes e elas têm um símbolo representativo muito grande. Por exemplo, tem a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos. Tinha, por exemplo, o dia de sábado. Tinha o ano do sábado, tinha o mês do sábado. Então, para os judeus, o dia, a data, o mês, esses símbolos tinham uma representatividade muito grande. Então, eles valorizavam muito isso. E quando Cristo vem, ele começa a quebrar. Como assim Cristo começa a quebrar? Qual é que é o problema que tinha? Quando essas datas eram comemoradas, junto dessas datas, desse dia, vinham também os famosos dogmas. E esses dogmas começavam a excluir pessoas. Pastor, como assim? Uma mulher menstruada não poderia estar no meio. Você sabia disso? Se alguém tivesse uma doença enferma, ela não poderia se juntar com outras pessoas. Assim como os judeus e os samaritanos não poderiam conviver juntos. Então esses dogmas começaram a trazer divisão no meio do povo. Então quando Cristo vem, ele exatamente vem para quebrar essa maldição, para quebrar esses dogmas e trazer a unificação dos povos. Onde não houvesse mais, aqui na igreja já aconteceu, teve uma irmã, um dia chegou e falou para mim: pastor, eu estou naquele período assim, como é que eu faço? Não posso louvar? Porque a Bíblia fala que não pode louvar. E aí, a Bíblia fala que as pessoas que estavam nessa condição eram separadas. Eu tive que explicar para ele sobre esses dogmas, por que Cristo veio, como é que Cristo quebrou, porque esses dogmas e essas datas traziam exatamente essa divisão entre o povo de Deus. E uma coisa que eu quero que você entenda: o cristianismo entra nas culturas sem a necessidade de anular aquilo que é inerente à cultura. Então, por exemplo, se você for em África, o cristianismo entrou em África, não para anular os princípios e as culturas, mas sim para manter aquilo que é inerente à cultura. Então, qual é o problema que acontecia? Que quando o cristianismo entrava, os judeus, eles se consideravam que eles eram apenas puros, e os demais eram impuros. Quando uma mulher, por exemplo, estava no período, era considerada impura. Não poderia estar no mesmo meio. Quando você tinha uma enfermidade, você não poderia conviver com as pessoas que não tinham, porque você era considerado alguém impuro. Então o Cristo, ele vem para quebrar exatamente esse princípio. Olha só o que Paulo nos fala. Paulo usa uma frase dizendo o seguinte: aquele que considera que um dia é especial, tenha isso em sua própria consciência. E o que acha que também todos os dias são iguais, ou seja, nenhum dia é especial, que também tenha isso em sua própria consciência. Olha só como é que é interessante. O que representa para você dia 5 de maio, Simonal? É o dia importante para você? Para mim é? Não. Você está entendendo? Então tome cuidado quando você for discutir coisas sem lógica. Dia 6 de agosto é um dia especial para mim. Para mim, dia 6 de agosto é um feriado nacional. Porque meu dia,
para você pode não fazer sentido. Então Paulo está nos dizendo, tome cuidado quando você não entende a história, o contexto, você começa a brigar. Porque dia 5 de maio para o Simonal é um dia especial. Para mim não é. Dia 5 de maio é um dia normal. Eu traduzi essa explicação de Paulo numa linguagem mais simples, mas vamos ler o texto. Romanos capítulo 14, 22 e 23. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Pode continuar, Angélica. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo, mesmo naquilo que aprova. Vamos ler o 23, ó. Mas aquele que tem o quê? Dúvidas. Se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é... Paulo está dizendo o seguinte, exatamente isso que eu traduzi para você. Se para o Simonal, dia 5 é um dia especial, então para ele, na consciência dele, dia 5 é uma data para mim não é uma data especial, mas não significa que eu tenho que obrigar ele a acreditar que dia 5 não é um dia especial, porque é uma data referencial para ele e não necessariamente para mim. Por exemplo, hoje é aniversário da Daiane. Para a Daiane é uma data especial. Para outra pessoa, dia 25 como um dia qualquer. Olha só como é que é importante conhecer o contexto. Todo mundo que está aqui já ouviu falar de Papai Noel, sim ou não? Alguém sabe onde surgiu o Papai Noel? Vou trazer uma pequena história para vocês entenderem. O Natal, o dia 25, além daquilo que Constantino, o imperador Constantino, decretou para que ficasse essa data convencional, o Natal se popularizou também por causa das decorações, por causa das árvores de Natal. Olha só que interessante. O Papai Noel, né, além das árvores, as festas, e tem também o Papai Noel, né? O Papai Noel, ele foi uma criação da Coca-Cola. Vocês sabiam disso? Deixa eu te contar a história, como é que surgiu. Existia um padre chamado Padre Nicolau. Esse Padre Nicolau era o único filho. Então, como ele era padre, os pais dele morreram, ele ficou com toda a herança. Como ele era padre, então não poderia ter esposa e também não poderia ter filho. Então ele tinha toda essa herança. Qual foi a decisão dele? Já que eu tenho muito dinheiro, não posso ter mulher, nem posso ter filho, então vou começar a doar para as pessoas que não têm condições. E aí, ele começou a pegar os seus bens, começou a comprar várias coisas e começou a entregar nas casas. Às vezes tem a casa que tinha, por exemplo, uma abertura, ele chegava, deixava lá o presente e ia embora, porque ele não queria ser visto pelo ato de bondade que ele fazia. E ele chegava, fazia aquilo e ia embora. E aquilo começou a comover a nação inteira. E a Coca-Cola, como especialista, ela cria essa visão, fala assim, olha, tem um negócio aqui muito importante. E ele sempre fazia isso no mês de dezembro, porque é o inverno na Europa. O Padre Nicolau. E aí a Coca-Cola falou, quer saber? Vou pegar isso, vamos transformar num produto. Então a Coca-Cola cria o personagem do Padre Nicolau, e em vez de escrever Padre Nicolau, dá o nome de Papai Noel. E aí, o que a Coca-Cola faz? Começa a usar esse personagem começa a usar várias roupas para ele ficar gordo.
Por que o Papai Noel tende a ser gordo? Porque simboliza a vida e riqueza que o Padre Nicolau tinha. Então, alguém que comia bem, alguém que tinha condições. E aí, o que a Coca-Cola faz? Olha, agora vamos criar vestes do Papai Noel. E as vestes que ele cria, fala assim, ó, vai ser vermelho e que a cor da Coca-Cola. E isso então se popularizou. Por isso é que até hoje você não sabe se a Coca-Cola é feita de quê. Eu sei que a Fanta laranja é de laranja, de uva é de uva, a Sprite eu sei que é limão. E a Coca-Cola é feita de quê? Eu não sei se a Coca-Cola é feita de quê, mas uma certeza eu tenho. Ela é gostosa. Você entende? Eu trouxe esse contexto para você entender. E eles usaram o mês de dezembro exatamente para isso. Por quê? Porque era o inverno na Europa. Então, da personagem do Padre Nicolau, nasceu o personagem da Coca-Cola, que é o Papai Noel. E as roupas dele exatamente a marca, as cores da Coca-Cola. E aí se popularizou. E aí, em vez de escrever Padre Nicolau, eles foram espertos, colocaram Papai Noel, que significa alguém que passava para ajudar as famílias que não tinham condições. E nós dois falamos que tem um Papai Noel. Sim ou não? Você sabia disso? Não, né? Eu imaginei. Tá, agora vamos voltar para o nosso texto. Eu queria fazer a introdução para ficar bem claro que Jesus não nasceu dia 25 e por que foi convencionado o dia 25 e trouxe um exemplo aqui do Papai Noel. Então, por que eu trouxe sempre do Papai Noel? Para dizer para você que dizer que Natal é uma festa pagã é ignorância à história. Você não conhece a história, então você vive apenas falando daquele que você ouve. E essas discussões vão continuar. Eu, graças a Deus, já não entro mais nisso. Espero que você, a partir de hoje, também já não entre. Então, no texto que nós lemos, diz que os magos viram uma estrela. E aqui é onde eu quero começar a reflexão de hoje. Eles viram uma... A estrela, ela só brilha quando o sol desaparece. Você sabia disso? Porque o sol, ele tem o maior brilho entre todas as outras estrelas. Então, uma estrela, eles viram a estrela, para eles entenderem aquela estrela, eu fico imaginando, deveriam ser astros que entendiam de estrelas. E a Bíblia fala que eles então viram uma estrela e começaram a seguir aquela estrela. Porque aquela estrela trazia um sinal que estava chegando o nascimento daquele que seria o rei do povo de Israel. Só que o que me chama a atenção nesse texto, volta lá em Mateus capítulo 2, quero trazer uma reflexão aqui rápido para a gente, queria fazer essa introdução, Mateus capítulo 2, primeira lição que eu aprendo desse texto, que eu quero que você grave na sua mente, sempre que Jesus nasce na vida de alguém, algo precisa perder na vida dessa pessoa. Sempre que Jesus nasce na vida de alguém, algo nesse alguém vai perder o lugar. Você entendeu o que eu disse? Quando Jesus nasce verdadeiramente na sua vida, o pecado perde o lugar, o orgulho tem que perder o lugar, a vaidade tem que perder o lugar, e alguns lugares também vão perder o lugar. Como assim alguns lugares vão perder os lugares? Se eu frequentava bar, o bar perdeu eu. Se eu frequentava a casa de prostituição, a casa perdeu eu. Porque alguns lugares precisam perder o lugar.
Quando Jesus entra em nossa vida, alguns lugares precisam perder o lugar, para que Ele tome esse lugar. Só que tem um problema também. Se Jesus nasce em nossas vidas para tirar alguns lugares, então as coisas que não saem do lugar, elas tiram Jesus do lugar que está na sua vida. Se você não abandonar o pecado vai tirar o Jesus que está dentro de você. Então, nós precisamos entender, ninguém pode achar Jesus esperando que outras pessoas o procurem. A Daiane não pode esperar, por exemplo, achar Jesus esperando que o Rogério procure Jesus. Quem tem que procurar? Ela. Por isso, coloca o versículo 8, Angélica. Olha aqui, o versículo 8. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai delicadamente ou diligentemente pelo menino, e quando o achardes, venha e me avise, para que eu também adore. Não. Ninguém pode achar Jesus esperando que outra pessoa o procure. Por isso é que no versículo 12 que nós lemos, que eu vou chegar lá daqui a pouco, receberam a visão em sonho e eles não voltaram pelo mesmo. Mas eu vou entrar mais a fundo. Isaías 55, versículo 6, o que é que fala? Texto muito conhecido. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Não diz o texto, manda buscar a Deus. Não, diz que buscai ao Senhor enquanto se pode, e invocai-o enquanto está perto. Quem tem que fazer isso? Quem tem que fazer isso? Quem tem que fazer isso? Quem? Não, fala você, eu. Isso. Alguém está empurrando para mim. Nós, não, é você. Amém? Não empurra para mim não, é você. Tiago 4:8. Olha o que fala Tiago 4:8. Chegai-vos o quê? Ele se achegará. Então quem tem que se achegar primeiro? Quem tem que chegar primeiro? Eu. A decisão tem que ser minha. A decisão de buscar, a decisão de viver para Cristo tem que ser primeiro minha. E depois Deus faz. Amém? Vai lá no versículo 11 de Mateus 2, Angélica. Lembra que eu mandei vocês gravarem 3. Versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Quais são as dádivas? O que o ouro representa na Bíblia? O que é o ouro? Ou você está achando que ali estavam falando barra de ouro? Só. O que o ouro aí que representa aí? O ouro nos fala da pureza de uma adoração a Deus. Quando nós encontramos Jesus, precisamos abrir o nosso coração para que Ele emane em nós a verdadeira adoração. Pureza. Não adianta estar aqui, é preciso ter um coração puro para que você receba o que de Deus está guardado lá no mais profundo. Então o ouro aqui nos fala de pureza. Segundo elemento, pode deixar aquele final na tela, Angélica? Pode deixar lá o final do versículo 11. Pode, isso, deixa aí, esses 3 aí. Qual é que é o segundo? Incenso. Vocês já viram incenso? Já, ué. Até na festa Santa Rita tem um monte de incenso aí. Se falar que vocês não viram, tem alguma coisa errada. Incenso nos fala de oração. E o mais interessante é que sempre que você queima o incenso, a fumaça vai para onde? Para cima. E nunca para baixo. Isso, Jesus está trazendo uma reflexão de uma vida de oração e de comunhão
com Deus. Quando nos encontramos com Jesus, precisamos ter um relacionamento com Ele. E o relacionamento com Jesus não é horizontal, ele é vertical. A manifestação do vertical se propaga na horizontal. Qual é que é o terceiro? O que é mirra? O que é mirra? Alguém sabe o que é mirra? O que é mirra? Você sabe o que é mirra? Ele é um produto que é extremamente amargo e também é medicamento. É um medicamento, porém extremamente amargo. Vou repetir de novo, para eu continuar. É um medicamento extremamente amargo. Pastor, aonde é que você quer chegar? Deixa eu abrir aqui o texto. Então, se um medicamento, ele é extremamente amargo. Olha só que interessante. Então, é alguma coisa que é amargo, porém que cura. Porque o medicamento, ele tem a finalidade de curar. Pastor, o que está querendo dizer? Precisamos oferecer a nossa confissão. Confessar dói. Se arrepender dói. Mas a mirra, ele é um medicamento, mas é extremamente doloroso. Perdoar não é fácil, é doloroso, mas o perdão cura. Você entendeu? Então, quando nós olhamos, nós começamos a perceber, expressar o que é amargo dentro de você. Quantas vezes você fica magoado dentro de você? Dói ou não dói? A amargura fica dentro de você. Mas quando você confessa, o que acontece? Traz cura. Então a minha representa mente isso. Precisamos abrir o nosso coração, contar tudo para Jesus, ainda que te machuque. Às vezes alguém te falou mal, está te machucando, está te doendo lá dentro, mas você precisa confessar e entregar para Jesus. O fulano fez aquilo, você tem dificuldade de perdoar, dói, mas é preciso entregar tudo para Jesus. Então o que eles entregaram para Jesus? Ouro. Então você entende o que Jesus carregou lá em Isaías 53. Levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que eu e você merecíamos, quem carregou? Foi Ele. E Ele ainda diz lá em Mateus 11, 28, não precisa colocar: vinde a mim, todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Coloca para mim Provérbio 28, 13 e 14. Então, ainda que está te machucando, ainda que isso está causando grandes ferimentos, o segredo é conte para Jesus. Entregue para Jesus. Provérbio 28, 13 e 14. O que encobre suas transgressões você nunca vai crescer enquanto você continua fingindo. Lembra aquele louvor que o Gino cantou domingo aqui? Eu vou orar. Tem um trecho que fala assim, que quando você vai orar, você não precisa fingir que você é forte, porque Deus te conhece. Tem gente que está a orar, quer fingir que ele é mais forte, só que Deus sabe da sua fraqueza. Você não precisa fingir para Deus. Deus quer que você seja sincero. Então diz aí que aquele que esconde as suas transgressões, os seus pecados, nunca prospera, nunca cresce. Continua, Angélica. Mas o que faz o quê? O que faz? Só que não pode só confessar, tem que fazer o quê? Tem que abandonar. Aquele que confessa e abandona, alcançará o quê? O que é misericórdia? É aquilo que você merece, porém que Deus não te dá. Quando você peca, o que você merece? Morte. Mas Deus te dá graça e o seu favor. Então, tome muito cuidado. Versículo 12. Quero ler o final
Pode deixar todo ele completo, o versículo 12 lá de Mateus, Angélica? Coloca para mim o 12. E sendo por divina revelação avisados, então o rei falou, quando você acharem o menino, vocês voltam e me avisem. Só que no versículo 12 fala que quando eles encontraram o menino, no versículo 11, ofereceram ouro, incenso e... Depois que eles ofereceram tudo isso, agora em sonho Deus fala com eles, para que eles não voltassem aonde? No rei Herodes. E o que eles fizeram? E eles então foram embora e voltaram pelo outro. Não, você não está entendendo. Quando você tem encontro com Jesus, você nunca mais será a mesma pessoa. Você nunca mais volta a andar pelo mesmo caminho. Você nunca mais será aquela pessoa que você era. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por isso é que eles não voltaram mais no mesmo caminho. Porque quem tem encontro com Cristo, a vida dele nunca mais será a mesma. Aquela vida antiga ficou para trás. A Bíblia vai dizer que antes de Jesus curar o exterior daquele paralítico, ele primeiro curou o seu interior. E aí eu estava refletindo, eu comecei a pensar, então as coisas novas não estão no exterior, e sim no interior. Então se as coisas novas estão no interior, eu quero deixar uma frase para você. Então você precisa viver o novo no novo. Você precisa viver o novo no novo. Só existe vida nova em Jesus Cristo. Fora de Cristo não há vida nova. Porque 2025 é só apagar o 4 e colocar lá o 5. Se você não mudar de vida, é mais um ano como qualquer. É mais um ano que está seguindo, chegar dezembro, que é a mesma coisa. 1 Pedro 1, 23. 1 Pedro 23. Sendo novo, gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Eu quero terminar aqui, mas antes eu quero deixar uma mensagem para você, uma mensagem que eu escrevi aqui, eu gostaria de lê-la para você que está comemorando, você que comemorou o Natal. Quero deixar uma mensagem para você, da parte de Deus para você, amém? Então a mensagem é essa aqui, só escute. Oi, eu sou Jesus, prometo não ir além. Eu mandei escrever essa carta para todos que são refém dos seus laços obscuros, do passado e do futuro, depressão e ansiedade. Diga a eles, sou eu quem curo. Fui pregado numa cruz, e nas minhas mãos tem furo, mas com essas mesmas mãos, eu tenho forças e te seguro. Se a vida te rasgar, eu te costuro com amor. Quando o ônibus da vida não parar, mesmo que você sinalize, quando o bem parecer perder para o mal, quando a vida não sorrir e te fazer chorar, olhe para o céu e agradece por você ainda estar vivo. Quando a tristeza gritar, quando o medo te calar, quando tudo desabar e ninguém te ajudar, quando tudo dá errado, quando o mundo não te amar, olhe para o céu e agradeça por você estar vivo. Quando a dor calar a sua voz, quando o seu eu de si mesmo sumir, quando se sentir sozinho ou sozinha, quando ninguém mais te ouvir, olhe para o céu e agradece. Olhe para mim e nunca se esqueça, eu, Jesus, morri por você naquela cruz. Que Deus te abençoe grandemente. Se coloque de pé.
está chamando aqui, antes de orar, quero fazer essa oração para que você lembre que eu coloquei nessa mensagem como a carta de Jesus para mim. Essa carta foi de Jesus para mim, talvez não para você. Por isso que eu comecei, eu sou Jesus. Porque foi assim que ela foi escrita. E eu gostaria de terminar lê-la mais uma vez. Só escute. Olá, eu sou Jesus. Prometo não ir além. Eu mandei escrever essa carta para todos que são reféns dos seus lados obscuros do passado e do futuro. Depressão, ansiedade. Diga a elas, sou eu quem curo. Jesus. Fui preso numa cruz, pregado numa cruz, e nas minhas mãos hoje eu tenho furos. Mas com essas mesmas mãos furadas, eu tenho força para te segurar. Se a vida te rasgar, eu te cubro e te costuro com amor. Quando o ônibus da vida não parar, mesmo você sinalizando, quando o bem parecer perder para o mal, quando a vida não sorrir e te fazer chorar, olha para o céu e agradece por você ainda estar vivo. Quando a tristeza gritar, quando o medo te calar, quando tudo desabar e ninguém mais te ajudar, quando tudo dar errado, quando o mundo não te amar, olhe para os céus e agradece por você ainda estar vivo. Quando a dor calar a sua voz, quando o seu eu de si mesmo sumir, quando você se sentir sozinho, quando ninguém mais te ouvir, olhe para o céu e agradece. Olhe para mim e nunca se esqueça, é o Jesus, morri por você. E esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos deu vida. Eu quero orar por você nessa noite. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter morrido naquela cruz. Obrigado por o Senhor ter suportado, papai querido, e o Senhor não ter desistido de carregar aquela cruz. Porque lá onde nós fomos resgatados, lá nós fomos renovados, lá nós fomos restaurados, e lá nós fomos libertos da perdição, fomos libertos das trevas e nos trouxesse para a maravilhosa luz. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Obrigado, Jesus, por tua morte. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado, Senhor Deus, porque não existe nada do que o seu grande amor derramado naquela cruz. Por isso, Senhor, nós entendemos que a nossa fé não está baseada na festa, muito menos no dia, mas sim na pessoa de Jesus Cristo. Porque é essa pessoa de Jesus que morreu e se entregou e nos trouxe vida. Não existe um ato de amor maior do que esse, de dar o seu filho para morrer por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesse lugar para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Continua nos ensinando e nos instruindo, Senhor, para que nós venhamos ver o melhor de Ti, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque toda honra, toda glória seja dada a Ti. Aleluia. Sempre e a Ele a glória, a Ele a glória. Adore a Ele. A Ele a glória. Não é sobre o dia, mas é sobre Jesus.
Não é sobre o mês, é sobre Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. É tudo para Ele, por Ele. Para Ele são todas as coisas. Diga isso a Ele, é sobre Ele, não é sobre o dia, nem sobre a data. O que dele por Ele. É sobre Jesus. É sobre Tu, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória. É tudo sobre Ele. A Ele a glória. Aleluia. Para sempre, amém. Quão insondáveis são os pensamentos do Senhor. O juízo, a misericórdia do Senhor, a bondade dele nos seguirá todos os dias. O saber e o conhecer de Deus. Então conheçam-o cada vez mais, não se prenda ao dia. Quão insondáveis Aleluia. seus juízos e seus Oh, Jesus. caminhos. Oh, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, sempre. E a Ele a glória. Aleluia, amém? Não é sobre o dia nem sobre a data, mas é sobre Jesus. É tudo sobre Ele, nada sobre o dia, sobre o mês. Que Cristo permaneça vivo na sua vida. Essa deve ser a mensagem que tem que ser pregada. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Ô Daiane, você não vai sentar, né? Quero orar por você. Vem para cá, vamos estar orando por você. Comemorando mais um ano de vida. Louvado seja Deus. Eu sempre digo que o aniversário ele é importante. E nós louvamos a Deus por isso, né? Pela vida da Daiane, pela vida do Rogerinho. Porque a gente sabe que na nossa caminhada cristã tem muitos desafios. E os desafios, eles são diários. Tem um louvor do Thales que diz que mas todo dia o pecado vem, mas todo dia as tentações, vem tudo, vem a tentação, vem o pecado, vem a malícia, vem a cobiça. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já. Aleluia. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Morrer para nós mesmos e viver para... Estende as suas mãos aqui. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela vida da tua filha, Senhor. Que o Senhor continua mesmo, ó Pai querido, cuidando, abençoando, ó Pai. Deus, eu repreendo toda a obra do inimigo, papai querido. Eu repreendo, Senhor, todo o laço do diabo sobre a vida dela, sobre a família dela, papai querido. Senhor Deus, cuida desse coração, Senhor.
Derrame, Senhor Deus, as tuas bênçãos sobre a vida das tuas filhas, papai querido. Oh, não só dela, mas assim como da mãe, da irmã, Senhor, das irmãs, continua mesmo, Deus, usando ela para que ela continue sendo um canal de bênção no trabalho, canal de bênção, Senhor, na família, papai querido, porque nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para a vida da tua filha, Pai. Por isso, como diz a tua palavra, nós estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai, por essa alegria, por esse privilégio, por esse momento. Nós te louvamos e te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. E o parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ó, benção. Amém? Privilégio, né? Nasceu dia 25, oh, que benção. Privilégio e responsabilidade. Se coloque de pé para a gente estar dando a bênção apostólica. Depois, no final também tem um bolo, um banquete aí que as irmãs prepararam aí para a Daiane, para que junto possamos desfrutar e comemorar, né? E eu tenho certeza que nós venhamos começar o ano 2025 com essa alegria e a bondade de Deus em nós. Que o amor de Deus venha permanecer vivo em nossas vidas verdadeiramente. Eu vejo pessoas que vivem tão cheias de ódio, de mágoa, de raiva. E eu aprendi um negócio desde criança. Quando eu ficava com raiva de alguém, fazia muito mais mal para mim do que para a pessoa, porque a pessoa não sabia. Eu que ficava com aquele coração apertado, aflito, porque eu guardava aquela raiva, aquele rancor dentro de mim. Mas eu aprendi que quando isso vem, eu tiro. Agora já não fica mais. Porque agora Cristo vive em mim. Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam em cada um de nós. Não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe os irmãos. E Feliz Natal para todos.